Olá, meu nome é Ângela Teodoro Grilo, sou pós-doutoranda no Instituto de Estudos Brasileiros, no IEB-USP, e é com muita alegria que eu gravo esse vídeo a convite da Ciclo Contínuo Editorial para a 4ª Mostra de Literatura Negra, cujo tema esse ano é Modernismo Negro, Rupturas Ético e Estéticas na Literatura Brasileira. Bom, a incumbência que me foi dada foi trazer para vocês uma breve reflexão sobre Mário de Andrade e a superstição da cor preta. A superstição da cor preta é um termo cunhado por Mário de Andrade e que também serviu a ele ao título de um de seus artigos, publicado na revista Luso Brasileira, de 1938. Bom, eu acho que para a gente começar essa conversa, seria muito interessante pensarmos a partir de um dado muito elementar, que é a data de nascimento e a data de morte de Mário de Andrade. Mário de Andrade nasce em 1893 e morre em 1945. Por que esse dado tão elementar na biografia de qualquer escritor é importante para a nossa conversa agora? Principalmente porque, em geral, se entende, assim, a grosso modo, se entende Mário de Andrade, a produção significativa de Mário de Andrade, nos anos de 1920. Ora, estamos às vésperas da Semana de Arte Moderna e também, no mesmo ano, Mário de Andrade publica Pauliceia Desvairada. Em geral, nos livros didáticos, por uma questão mesmo de didática, se convencionou pensar os anos de 1920 com o modernismo heróico. Se divide o modernismo em 3 partes, e nesse momento do modernismo heróico é que o nome de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral são destacados. No entanto, eu gostaria de dizer que a produção do escritor Mário de Andrade ocorre de forma contínua até 1945. Inclusive, no momento de sua morte, ele deixa diferentes projetos inacabados e interrompidos pela sua morte. No que diz respeito à nossa conversa, que é a superstição da cor preta, que é um tema que diz respeito diretamente ao interesse de Mário de Andrade, às contribuições e à presença do povo negro brasileiro, eu posso garantir para vocês que esse interesse percorre a obra de Mário de Andrade desde 1920, desde a década de 1920. Ora, desde Pauliceia Desvairada, que é uma obra publicada no mesmo ano do centenário no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, nós temos ali um livro de poesia, que é o primeiro livro de poesia brasileira modernista, que funda a poesia modernista brasileira. O que tem de inovador em uma Pauliceia Desvairada? Ora, entre outros aspectos, Mário de Andrade traz ali uma poesia sobre uma cidade urbana, sobre uma metrópole, uma cidade cosmopolita. E para uma das suas, vamos dizer, um dos elementos que ele lança a mão para construir essa ideia da cidade cosmopolita é justamente a polifonia. A polifonia é, portanto, um fenômeno, vamos dizer, da música que ele passa para a poesia e que o permite transfigurar na poesia diferentes vozes que estão presentes na Pauliceia, né, na cidade. As vozes dos imigrantes, dos diferentes imigrantes, e as vozes também dos negros. Então, vemos desde Pauliceia Desvairada personagens negros na poesia de Mário de Andrade. No estudo mais longo que eu fiz
durante a minha tese de doutorado, que se chama O Losango Negro na Poesia de Mário de Andrade, eu pude verificar que durante toda a poesia de Mário de Andrade, de Paulicéia Desvairada até um dos últimos poemas inéditos no momento da morte dele, que é a Nova Canção de Dixie, a presença do povo negro está presente em sua poesia, seja como um eu lírico negro, seja como personagens que compõem os espaços poéticos. Mas, no que tange a superstição da cor preta, que é especificamente o nosso tema hoje, esse texto ele foi produzido em 1938, no momento, um ano muito, vamos dizer, um ano muito complicado para Mário de Andrade. Ele havia sido diretor do Departamento de Cultura de 1935 até 1938, quando ele é afastado do Departamento de Cultura em meio às comemorações do cinquentenário da abolição, comemorações por ele muito bem organizadas, muito bem planejadas, inclusive que ele pensava em uma comemoração maior em âmbito nacional. A dimensão dessas comemorações, eu tenho alguns trabalhos publicados sobre isso, mas vocês podem encontrar principalmente no livro Aspectos do Folclore Brasileiro, por mim organizado e numa edição coordenada pela professora Teleancona Lopes, e publicado pela Global em 2019, que conta com 2 excelentes pós-fácios da professora Lígia Fonseca Ferreira e da professora Maria Laura Viveiros de Castro. Bom, nos aspectos do folclore brasileiro, que era uma obra inédita, publicada só agora, muito póstumamente, e que não vai dar tempo aqui de eu contar muito dessa história, que também é muito importante para se pensar os estudos do negro na obra de Mário de Andrade. Nesse livro eu trago um pouco, eu disponibilizo alguns manuscritos que mostram os planos de Mário de Andrade sobre o cinquentenário da abolição. Bom, a gente pode, muito em suma, eu gostaria de dizer para vocês que temos, naquele momento, em 1938, 15 dias de consciência negra organizados por Mário de Andrade. Então, temos 15 dias de conferências de intelectuais negros e brancos no Palácio do Trocadeiro, que, como diz Mário de Andrade, é uma sala de brancos em que ele pretende efetivamente leva intelectuais negros naquele momento, muitos deles nomes ligados à Frente Negra Brasileira. Ele também organiza concertos de música negra que foram apresentados em parques infantis e em outros lugares da cidade de São Paulo. E, por fim, era para ser o encerramento de toda essa celebração, era para ser uma apresentação da Congada de Atibaia, que foi também por ele muito bem planejada, essa apresentação, a maneira, onde seria o palco, como seria a organização dessa congada. Era algo muito caro para o Mário de Andrade, essa apresentação. Inclusive, em seus manuscritos, ele afirma que ele já previa que essa congada traria algum problema, não seria tão bem vista. Era para ser apresentada na Praça da Sé, quer dizer, o centro econômico de São Paulo naquele momento. E então ele previa que poderia dar alguma coisa, vamos dizer, errada ali, e ele então diz que o prefeito deveria coroar o rei se o prefeito tiver coragem. E, evidentemente, o prefeito não só não tem coragem de premiar o rei, como toda a congada, todo o encerramento é cancelado naquele momento. Ora, nesse momento, Mário de Andrade
prepara também uma importante conferência. É um manuscrito que está presente em um dossiê que se chama Preto, que foi objeto da minha pesquisa de mestrado, financiado pela FAPESP, pesquisa financiada pela FAPESP. Então, nesse manuscrito preto, que guarda 350 notas de trabalho de Mário de Andrade, principalmente notas de leitura, que mostra a formação do pensamento dele, quer dizer, quem ele leu, quem ajudou a formar o pensamento dele, quem ele também rompe com quais escritores, quais obras também ele rompeu. Isso também é uma história muito legal e interessante. Não dá tempo de contar aqui, e caminho para a superstição preta. O que acontece? Ele, voltando ali nas comemorações, ele prepara uma conferência para ser apresentada também ali no Palácio dos Trocadeiros, mas ele não consegue apresentar essa conferência porque, como eu disse, é o momento em que ele é afastado do Departamento de Cultura. No entanto, no mesmo ano, ele se serve desse manuscrito que ele havia preparado, que são 14 fólios datilografados, essa conferência sem que ele não havia colocado um título, mas que minha pesquisa batizou de Cinquentenário da Abolição. Ela está publicada, vocês podem encontrar na internet. Essa conferência serviu a Mário de Andrade para escrever A Superstição da Cor Preta. Foi publicado, portanto, no mesmo ano. Então, A Superstição da Cor Preta é um artigo, um breve artigo, a conferência maior, em que ele reúne alguns dos apodos que estão presentes em seu dossiê preto. Seu dossiê preto é uma pesquisa sobre o negro brasileiro e em outros lugares do mundo que dura mais de 20 anos essa pesquisa. Ela começa no final dos anos 20 e vai até a sua morte em 1945. Então, o que ele reúne alguns desses apodos que ele recolhe. O que são os apodos? Apodos são frases populares, cotidianas, que trazem algum humor, vamos dizer. Esses apodos que o Mário de Andrade recolhe são frases de cunho bastante pejorativo e que o negro é, vamos dizer, degradado ali a partir de algo que Mário de Andrade identifica, que é a superstição da cor preta. Então, qual que é a ideia, em suma, de Mário de Andrade, que é uma ideia inovadora, uma ideia de ruptura, porque ele rompe com a ideia da democracia racial que estava em voga naquele momento, alimentada principalmente pelo Estado Novo. Então, o que ele propõe ali, né? Ele diz que, a partir dos apodos, ele pode identificar que há em nossa cultura, e por uma herança ocidental via ibérica, uma simbologia de cores, e nessa simbologia de cores depreende-se alguns sentidos. Ou seja, a cor branca, por exemplo, ela é associada ao bem, à paz, à tranquilidade. E a cor preta é associada ao mal e à degradação. Para Mário de Andrade, é justamente essa superstição, que essas associações, esses sentidos que se depreende das cores, é algo cultural, e dependendo da cultura, esses sentidos eles são cambiantes. Por exemplo, na China, a noiva ela se casa com um vestido de cor vermelha e não de cor branca. Em algumas outras culturas, as pessoas vão ao enterro com vestidos de roupa preta, de roupa branca, e não de roupa preta, como na cultura ocidental. Então, a ideia do Mário de Andrade é a seguinte: a partir dessas simbologias de cores, o homem branco, o colonizador, ele associa essas superstições à cor da pele, para que assim possa criar uma ideia de que o homem branco é superior ao homem negro, ao ser humano, né? Estou falando o homem aí, na ideia de ser humano. Então, que o negro, que o branco é superior ao negro por conta da cor da sua pele.
É, essa ideia, então, faz com que Mário de Andrade construa, como eu disse, um pensamento de ruptura e que ele, então, analisa de forma muito inovadora que existe, portanto, um preconceito de cor no Brasil. Em 1938, na Superstição da Cor Preta, ele afirma existir um preconceito de cor no Brasil. No momento daí, né, como eu já disse, da democracia racial, do branqueamento, né? Então, veja, o Mário de Andrade, em Linha de Cor, no ano seguinte, ele vai publicar Linha de Cor. E ele avança no pensamento dele. Avança mais uma vez, por quê? Porque em 1939, ele reformula o pensamento dele. Ele é um intelectual, vamos dizer, muito honesto, que se dá, vamos dizer, o direito não só de transformar o seu pensamento, mas de admitir ali que há uma mudança. Então, se no ano de 1932 ele diz não há linha de cor no Brasil, há preconceito de cor. No ano de 1939, ele vai dizer o quê? Há linha de cor no Brasil. Então, ele avança de uma ideia de preconceito de cor para uma ideia de discriminação, o que eu acho muito importante e que é uma contribuição muito inovadora de Mário de Andrade e que nos serve ainda hoje para pensar os estudos étnico-raciais no Brasil. Ora, por exemplo, é justamente nos apodos, naquilo que ele chama dessas frases que são cotidianas, que tem um tom de humor, que ele vai identificar tanto o preconceito de cor pela superstição, quanto no ano seguinte a linha de cor. Então, isso que hoje em dia tem sido de forma muito assertiva e acertada, sendo chamado de racismo recreativo, é exatamente isso que Mário de Andrade está pensando naqueles anos. E acrescento, para finalizar, que o Mário de Andrade ele tem um pensamento que eu associo muito às ideias de Frantz Fanon, nos Condenados da Terra, principalmente quando Frantz Fanon diz que a forma mais eficiente de dominação é menos pelo corpo e mais pela mente. E é justamente isso que Mário de Andrade está mostrando na Superstição da Cor Preta. A ideia de que, formulando, a ideia de que há no pensamento, no inconsciente coletivo, constrói-se no inconsciente coletivo a ideia de que negros e brancos não são iguais no país. E, inclusive, ele vai dizer que esse tipo de apodo, esse tipo de frase é repetida também pelos negros e de forma inconsciente. Por exemplo, uma das pessoas que se apresentaram na conferência, ele não cita o nome do orador, e a gente não sabe exatamente quem é, não dá para afirmar quem seria, mas ele diz que um dos oradores negros ali nas comemorações, começa a fala dele dizendo que, citando uma frase de algo do tipo de negro com alma de arminho, que é justamente isso, que é essas frases que levam em consideração que negro bom é o negro que tem alma branca. Quer dizer, é justamente essas ideias que Mário de Andrade está identificando em A Superstição da Cor Preta e identificando, portanto, um preconceito de cor no Brasil para, no ano seguinte, 1939, alcançar ideias mais profundas e mais agudas das relações raciais em nossa sociedade. Fica, então, a minha indicação de leitura para vocês lerem a poesia de Mário de Andrade, em que vocês vão encontrar muitas referências sobre a contribuição e a presença do povo negro no Brasil, e indico também vocês a lerem aspectos do folclore brasileiro, principalmente
a segunda parte, que se chama Estudos sobre o Negro, e na apresentação do livro eu conto essa história com mais detalhes, ok? Muito obrigada e espero ter trazido aí uma contribuição e até a próxima.